Olá, alunos, professor Hudson falando, e hoje nós iremos falar da terceira parte da replicação viral, tá? E para a gente entender um pouquinho todo esse processo de replicação viral, né? Aqui no slide ao lado nós temos dois resuminhos antes de dar continuidade à nossa parte de replicação. Essa é a terceira parte de replicação. Se você não assistiu às outras videoaulas, clica no cardzinho que vai estar lá no cantinho, né? Em cima lá, vou deixar para vocês aí no cantinho para vocês assistirem as outras aulas, tá? E aí, em geral, como que a gente resume, vamos colocar assim, a replicação viral? Nós temos dois tipos, então. Nós temos os vírus de RNA, basicamente, e os vírus de DNA, tá? Lembrando, então, que vírus eles possuem como material genético tanto o DNA quanto o RNA. E hoje, né, nós iremos falar essas diferenças ainda entre DNA e o RNA, ou seja, existem vários tipos de DNA e vários tipos de RNA. Mas de uma forma resumida, como que ocorre a replicação de um vírus de RNA? Tá? Então, no primeiro momento ocorre lá a adsorção e depois a penetração. Lembrando que a adsorção é a fase onde ocorre a interação dos correceptores, tá certo? E aí depois, logo em seguida, ocorre a penetração. Após a penetração, ocorre a decapsidação, que é a liberação desse material genético dentro da célula, tá? E aí, no citoplasma, já vai ocorrer a replicação desse material genético ou da síntese de proteína. E depois, a síntese de proteínas e, por fim, a montagem. E no final, depois da montagem, né, ou seja, o vírus pronto, ocorre a liberação. Já no vírus de DNA, né, o começo é bem parecido, tem a absorção, penetração, ocorre a decapsidação, só que o material genético ele é levado para dentro do núcleo, lá no núcleo ele sofre a transcrição, ou seja, onde vai ser feita a cópia, por ser material de DNA, então lá que vai ter DNA polimerase e outras enzimas que conseguem fazer a leitura desse material, é sintetizado, é transcrito o RNA mensageiro para fazer a síntese de proteína. Esse RNA mensageiro, né, vem para o citoplasma, os ribossomos leem ele, fazem a síntese das proteínas e essas proteínas são carreadas para dentro do núcleo, né, para se encontrar com o DNA que foi replicado nessa fase, ou seja, então é replicado e transcrito, né? Então tem as cópias novas e também é transcrito em RNA mensageiro. Então as cópias geradas na fase de transcrição descem, né? Vamos dizer, pelo nosso desenho aqui, né? Vai estar dentro do núcleo e as proteínas geradas no citoplasma adentram no núcleo para se juntar então com esse DNA que foi duplicado, né? Não duplicado, foram feitas milhares de cópias. E aí ocorre a montagem do vírus. E após a montagem ocorre a liberação. Então esse vírus aqui ele vai sair rompendo tanto o núcleo quanto a membrana da célula hospedeira ali, tá certo? Bom, continuando aqui então sobre a nossa parte de replicação, nós temos alguns tipos de RNA e DNA dos vírus, ou melhor, temos alguns tipos de genomas virais. E a gente vai dividir eles em grupos, tá? Vou colocar em tela cheia aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Então nós temos aqui o grupo 1, que são os vírus que têm DNA de fita dupla. Então ele tem tanto a fita positiva e a fita negativa, igual o nosso DNA. Tem vírus que tem DNA fita simples, né, e do senso positivo. Esse positivo aqui é o senso, é o sentido, tá? Quando está no sentido, vamos dizer assim, normal, da leitura comum, a gente coloca o sinal de positivo. Temos os vírus do grupo 3, que tem um RNA fita dupla. É isso mesmo, tá? É RNA fita dupla. Ah, professor, mas lá na genética eu aprendi que o DNA é fita dupla e o RNA é fita simples. Daquelas estruturas básicas da genética básica, sim, o RNA mensageiro, o RNA transportador, esses RNAs são fitas simples, tá? Mas existem fita dupla, RNA de fita dupla, tá? Tanto no vírus, inclusive nas nossas células humanas. Quem tiver mais curiosidade, procura no Google lá sobre RNA de interferência, né? Ou simplesmente, igual tá aqui, ó, RNA e coloca um izinho minúsculo, né? É o RNA de interferência. Nosso corpo possui esse tipo de RNA e ele é um RNA de fita dupla. Na verdade, assim, no nosso caso, esse tipo, ele é um RNA e ele sofre uma dobra e em parte dele fica duplicado. Mas também existe, nós temos RNA de fita dupla também, tá?
Continuando aqui, né, não vamos estender muito sobre isso, que não é o nosso foco, e aí qualquer dúvida que vocês tenham sobre esses tipos de matéria genética, aí vocês vão precisar dar uma consultada no material de genética, tá certo? O grupo 4 é RNA positivo, senso positivo, tá? Uma fita simples. Depois o grupo 5, RNA fita simples, senso negativo. O grupo 6, RNA também positivo, mas aqui é um material genético reverso. A gente vai explicar um pouquinho mais adiante esse tipo de material genético. E o grupo 7, DNA fita dupla, mas ele também é reverso, tá certo? Em resumo, né, o DNA fita dupla ou o DNA positivo, o que ocorre com ele? O DNA fita dupla, ele é transcrito direto um RNA mensageiro, e aí depois desse RNA mensageiro é feita a leitura pelos ribossomos e ocorre a síntese das proteínas, tá? O de grupo 2, ele tem uma única fita, então a célula hospedeira vai sintetizar a fita complementar desse DNA, vai formar um DNA fita dupla, para depois esse DNA ser aberto e ser feita a leitura e transcrito no RNA mensageiro, e o RNA mensageiro continua, né? Leitura pelos ribossomos, síntese de proteína, tá? Então daqui em diante, dessa parte aqui, é os ribossomos que leem e fazem a síntese de proteína, tá? Gerou o RNA mensageiro, continua todo mundo igual. O do grupo 3, então o RNA fita dupla, ele é bem parecido, ele funciona como se fosse um DNA, tá? Então é feita a abertura da fita e já logo é transcrito o RNA mensageiro, tá? O do grupo 4, ele é uma fita positiva, ele é feito uma leitura, ele é transcrito num RNA negativo, né? Uma fita paralela, como se fosse a do DNA. Então é pareado uma fita. Então imagina que eu tenho uma fita aqui do RNA positivo e aí vem as enzimas, vai fazer a leitura desse RNA e vai sintetizar a outra fita paralela, tá? E que é o RNA negativo. E é a partir desse RNA negativo que daí é feito a transcrição para o RNA mensageiro, tá? O do grupo 4 ele já é o próprio RNA negativo, então ele já é transcrito, né? Feito a leitura para o RNA mensageiro. O grupo 6 é um RNA fita positivo, fita simples, e olha só o trabalho que tem, tá? A célula hospedeira, obviamente que os vírus, eles também possuem as suas próprias enzimas, e a gente já vai falar dessas enzimas que eles possuem, tá? Vírus, eles não têm organelas e nem ribossomos, tá? É basicamente o material genético e as suas enzimas, tá? Então, esse grupo 6, que é um RNA positivo, ao entrar na célula, as suas enzimas vão ativar ela. E o que a célula vai fazer? Ela vai fazer uma fita paralela de DNA. Ela é uma fita de RNA e vai fazer o inverso. Geralmente, o que a gente aprende lá na genética? Que eu tenho um DNA e desse DNA eu faço a transcrição para o DNA, ou para o RNA, perdão. Então, do DNA eu tiro uma cópia de RNA. Aqui é o contrário, eu tenho o RNA, eu vou fazer o processo inverso. Do RNA eu vou sintetizar uma fita do DNA, fez essa síntese do DNA, essa fita do RNA positivo sai daqui e aí a célula continua a sintetizar agora outra fita complementar do DNA, tá? Olha só a loucura, eu tenho uma fita de RNA, aí eu copio, né, faço a transcrição da fita de DNA agora. Esse RNA que é o meu original sai fora, então eu copiei e fiz uma cópia de DNA. A partir dessa fita de DNA, agora a minha célula vai fazer a outra fita de DNA, vai ficar lá o DNA fita dupla, né? Igual a gente conhece. E a partir desse DNA fita dupla, que é feito a leitura, a transcrição para o RNA mensageiro, tá? O grupo 7, ele é um DNA fita dupla, tá? Ele pode ter, em alguns momentos, tá? Esse grupo aqui ele alterna, pode ser que em dados momentos ele tenha o RNA como material genético, tá? Mas basicamente, o que ele é feito? Ele tem um DNA fita dupla, ele é transcrito, né, num RNA, numa fita de RNA. Esse aqui sim dá trabalho, tá? Fez a fita de RNA, é como se ele fosse fazer agora o processo do grupo 6. Tem a fita de RNA, agora transcreve novamente uma fita de DNA complementar. Transcreveu toda a fita de DNA complementar. Tiro essa fita de RNA daqui e vai ficar só essa roxinha aqui, ó, que é de DNA. Ficou só a de DNA? Transcreve a outra fita complementar aqui. Beleza? Transcreveu, tem um DNA fita dupla novamente.
agora sim vai fazer a transcrição para o RNA mensageiro e aí síntese de proteína, né? Só por aqui a gente já entende um pouco por que vírus sofre tanta mutação. Lembrando que um gene é o que vai dar a sequência genética, o genoma é o que vai dar a característica. Qualquer alteraçãozinha num par de base, aquele vírus a gente já diz que ele é um pouquinho diferente, tá? É o que ocorre, né, com os vírus da gripe, com o vírus, por exemplo, do coronavírus, tá? Quando ele entra numa pessoa, ele vai usar toda a engenharia celular. Da onde que vem as bases nitrogenadas, né? Aqueles bases guanina, citosina, timina ou uracila para RNA, para fazer essa síntese. Vem das nossas células. Ele utiliza tudo. Vem lá o vírus, o DNA viral e as enzimas, mas tudo ele utiliza das nossas células. Na hora dele fazer essa replicação e ele se desprender, geralmente, por exemplo, que nem DNA, como que o DNA ocorre? Ele ocorre a fusão com o nosso núcleo, com o nosso DNA. Ou na hora de se romper, de sair dali do nosso DNA, ou ele pode perder um pedaço, então ele perde algumas bases nitrogenadas, ou ele pode levar um pedacinho a mais. E essa alteração já é considerada uma mutação. Obviamente, em alguns casos, uma mutação um pouco mais leve, o outro é um pouco mais severa. Então, ao longo das mutações, se são milhares e milhares que ele sofre, a gente tem vírus diferentes. Só para a gente ter uma ideia, do vírus do coronavírus, né, do Covid-19, aqui no Brasil, logo nos primeiros meses foram identificados 19 é, é, estirpes diferentes de vírus, né, ou seja, variações do material genético, não era o mesmo. A gente já tinha, logo no começo, já tínhamos 19 estirpes, tá? Só para a gente ter uma ideia, tá? Continuando aqui então com os nossos slides, e aí eu vou dar uma explicada, uma ênfase em alguns grupos aqui, algumas classes de vírus. Então, o primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É o DNA de fita dupla da classe 1, tá? E aí nós temos duas formas de ocorrer essa transcrição, tá? Esse DNA de fita dupla, alguns deles ocorrem, aquele esqueminha que eu mostrei lá no início, é um modo geral, tá? Tem as suas exceções. Então, tem alguns DNA de fita dupla que ocorre a replicação no citoplasma da célula. Por exemplo, o poxviride, tá? Outros vão ocorrer no núcleo da célula, como o herpes viride, tá? E só um detalhezinho, tá? Lembrando do latim que o A e E no latim tem som de I, tá? Então, é herpes viride, tá? Poxviride, tá? Não é viridae não, plantae como a gente ouve por aí, é errado, tá? Então, se for no citoplasma, quem vai fazer essa transcrição é uma enzima chamada transcriptase viral, ou seja, de onde ela veio? Veio do vírus, tá? E o que essa enzima faz? Ela transcreve. Lembrando que da aula de bioquímica, né? A gente vê lá que na nomenclatura das enzimas, geralmente a gente tem lá ou o nome do substrato ou da função que ela executa, tá? Então, transcriptase viral. E aí, origem, tá? Fez a transcriptagem, já é sintetizado o RNA positivo e ocorre a tradução pelos ribossomos. Se for no núcleo, quem vai fazer é, essa transcrição aqui se chama RNA polimerase 2, tá? Então é uma fita de RNA, ou seja, vai pegar o núcleo e vai sintetizar o quê? Uma molécula de RNA. RNA o quê? O RNA positivo. E aí ocorre a transcrição, certo? A classe 2, um pouquinho mais simples, nós temos lá um DNA de fita simples, tá? Então, esse DNA de fita simples, se ele geralmente ocorre no núcleo da célula, e aí um exemplo é o parvovírus, tá? Quem vai fazer a síntese da fita complementar é a DNA polimerase. Essa DNA polimerase é nossa, das nossas células, tá? Então ele usa a engenharia celular nossa. Fez a fita dupla, DNA fita dupla, tá? Quem vai fazer a leitura? O RNA polimerase 2, igual o mesmo RNA polimerase 2 daqueles vírus da classe 1, tá? O que ele vai sintetizar? RNA positivo. Esse RNA positivo, gente, é o RNA mensageiro, que vai ser lido lá pelos ribossomos, tá? Continuando, e aí nós temos a classe 3, tá? Classe 3, quem são? RNA fita dupla, onde ocorre a replicação dele no citoplasma da célula. Um exemplo de vírus, de grupo de vírus, são os vírus do rotavírus. Tá? Então, quando você vê, alguém pegou um rotavírus,
então é um vírus de RNA de fita dupla, tá? Esse aqui é um pouquinho diferente, a enzima que vai fazer a leitura. Quem são as enzimas? Primeiro tem a RNA polimerase, tá? Como que é o nome da enzima? Perdão. RNA polimerase, RNA dependente. Essa enzima vai fazer a transcrição já direta para um RNA de fita simples positivo. Fez essa transcrição, né, já ocorre a leitura pelos ribossomos, tá? A classe 4 é a classe mais tranquila que nós temos. Ele é um RNA fita simples positiva. Se vocês olharem lá no esqueminha, a seta está desse jeito, né? A seta direta. Por quê? É mais simples. Ele já está pronto para ser feita a leitura. O RNA, o ribossomo, já vai pegar esse RNA fita simples e já vai fazer a síntese de proteína direto, tá? Onde que ocorre a replicação? Citoplasma da célula. Lembrando que, no geral, vírus de genoma de RNA, a sua replicação ocorre no citoplasma e de DNA no núcleo, tá certo? Um grupo de vírus que tem esse tipo de material genético são os vírus do grupo dos flavivírus, tá certo? O do grupo 5, então são RNA de fita simples negativa, tá? Também no citoplasma. Quem que é um grupo? O grupo que representa é o paramixoviride, tá? E aí, mesma coisa. Gente, as enzimas, quando elas têm as mesmas funções, elas recebem os mesmos nomes, ainda mais que elas têm origem viral, elas são bem parecidas, tá? A enzima que vai fazer a leitura no RNA fita simples, só que aqui é negativa, eu tenho que converter ela numa positiva, é a RNA polimerase e RNA dependente. Isso aqui é um nome só, tá? Da enzima. RNA polimerase e RNA dependente. Essa RNA polimerase, ou seja, polímero, quer dizer, construção, e dependente, que é aquela fita complementar, tá? Ela vai sintetizar aquela fita complementar da fita negativa, que é a minha fita positiva, certo? Fez a fita positiva, né, o RNA mensageiro, já vai ser lido pelos ribossomos, síntese de proteína e replicação viral. O grupo, ou a classe 6, é o RNA fita simples positiva, tá? Que é o grupo dos retrovírus ou retroviride, tá? Onde ocorre a replicação? Citoplasma da célula. Quem que vai fazer essa transcrição? Lembrando que essa aqui é aquela fita que é RNA e ela é um retrovírus, é um vírus de senso negativo, né? Que a gente classifica como retrovírus. Por isso que tanto é que o nome dos grupos, retrovírus e retroviride. Ou seja, eu tenho um RNA e eu vou ter que transformar ele em DNA primeiro. Lembra lá do esqueminha, do resumão ali, do comecinho da aula, tá? Então vai vir uma enzima chamada transcriptase reversa viral, vai ler esse RNA e vai converter ele em DNA fita dupla. Vai fazer, obviamente, uma fita e depois faz a fita seguinte. Fez a fita seguinte, né? Complementou essa DNA fita dupla. Essa molécula aqui, onde que vai ser replicada? No núcleo da célula, tá? DNA é no núcleo. E aí, então, essa molécula de DNA é carreada para o núcleo da célula. Tem uma enzima chamada integrase viral. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esse DNA e vai inserir no nosso DNA, lá no nosso cromossomo. Ele corta o nosso cromossomo, né? Ele vai pegar o nosso DNA, tá lá assim, ele vai cortar, vai abrir ele e nesse espaço aqui ele vai pegar o gene viral, vai inserir aqui no meio e vai começar a fazer parte então do nosso genoma. E toda vez que a nossa célula replicar, ela vai replicar junto, tá? Depois disso, tá? Como eu falei, então o DNA viral vai se incorporar ao DNA da nossa célula e aí toda vez que a nossa célula for fazer uma transcrição e replicação, o vírus vai transcrever e replicar junto com a nossa célula, tá certo? Só para vocês verem como que funciona esses vírus, tá? Beleza? O outro grupo de vírus eu já tinha resumido e explicado para vocês, mas basicamente as mesmas células, tá? E aí por final, o que nós temos? Nós temos a montagem e a maturação. Então já fez a síntese de proteína, já replicou todo o meu DNA, então tem proteínas e o meu DNA. O que vem a fase seguinte? A montagem. É montar tudo isso, literalmente montar um quebra-cabeça. Lembrando que quem monta para o vírus são as nossas células, tá?
Então é a reunião das proteínas do capsídeo, que vai formar o capsômero, e a associação com o ácido nucleico, seja ele um RNA ou um DNA, daquelas classes todas. RNA fita simples, fita dupla, DNA fita dupla, fita simples, reverso, não reverso. Fez essa montagem, é montado, né? Juntou as proteínas que formaram o núcleo, o capsídeo, e mais esse material genético, vai formar o nosso núcleo capsídeo, tá certo? Junto com a montagem ocorre a fase de maturação, ou seja, é quando o vírus ele adquire a sua capacidade infecciosa, ou seja, é quando o vírus está pronto, tá? Ele acabou de ser formado, está prontinho, tá? E obviamente que isso ocorre junto com a fase de montagem, tá? Então, concomitantemente com a montagem, ou seja, começa ao mesmo tempo. E aí, por brotamento, né? Ou seja, o vírus está lá dentro da célula, então faz de conta que para baixo da minha mão é dentro da célula e aqui é fora. O vírus está aqui, ele vai fazer um broto, ele vai começar a forçar a membrana. Dependendo do vírus, se o vírus for envelopado, algumas proteínas deles podem ficar ser sintetizadas e inseridas na membrana. E aí na hora que o vírus vai sair, ele leva essa membrana da célula para formar o seu envelope, tá? Então ele usa parte da célula. E aí, quando ele sai da célula por brotamento, ele faz a lise celular. Essa célula morre, tá? Não tem o que ser feito, certo? E por fim, nós temos o egresso. O que é o egresso? É a liberação, né? A fase que ocorre junto aqui, ó, por brotamento, né? Ocorreu o brotamento, ocorre o egresso, né? Que é a liberação, tá? Então, ou seja, ocorre a lise da célula hospedeira, vesículas ou cisternas conectadas com túbulos da membrana celular, né? Ou seja, vai formar essas vesículas em volta dela, da célula, e aí vai ocorrer a liberação. Alguns vírus, olha só que interessante, quando eles fazem esse brotamento e liberação, eles conseguem pegar ou membrana, a maioria deles pega a membrana plasmática celular, algumas pegam membrana lá do retículo endoplasmático rugoso, até mesmo do complexo de Golgi ou do núcleo, tá? E ao final de um processo infeccioso, tá? De um vírus que entrou na célula, pode surgir de 1000 a milhões de partículas virais. Por isso que os vírus conseguem se propagar tão rápido, tá certo? Então, seja, de uma pessoa ali, ela pegou em uma célula, daqui a pouco ela tem 1000 e milhões. Obviamente que tem vírus que o processo é mais lento, né? A pessoa vai ser infectada e esse vírus ele pode ficar latente por algum tempo, pode ficar, né, que a gente chama de dormente dentro do corpo por algum tempo, como é o caso do vírus da AIDS. A pessoa pode contrair e durante 6 meses o vírus não se manifestar. Se a pessoa contraiu lá, foi lá, sei lá, se cortou com alguma coisa, entrou em contato com um material contaminado, daqui 2, 3 meses ela vai doar sangue, não vai aparecer que ela é soro positivo, tá? Só depois de 6 meses que pode aparecer. Outros vírus já se manifestam muito rápido, por exemplo, o vírus da gripe, o resfriado ou o coronavírus, né, o Covid-19. A pessoa, por exemplo, gripe comum, né, todo mundo já pegou gripe uma vez na vida. Você sai de manhã para trabalhar, tá belezinha, na que é meio-dia você já tá com o corpo mole, ou seja, é muito rápido, tá? É muito rápido mesmo, tá certo? Então, por isso a importância de ter alguns cuidados para que se evite a proliferação de vírus, seja ele uma gripe comum ou um vírus aí que causa uma doença maior, seja ele aí nós tivemos lá a gripe aviária, a gripe suína, agora o coronavírus, dentre outras doenças virais que vão surgir ainda também, tá? Ou até mesmo o resfriado, né? Deve-se evitar, né, contatos, ficar em locais fechados, porque ele se propaga muito fácil e multiplica muito rápido, tá certo? Gente, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem, né, que eu vou responder vocês e tirar a dúvida de vocês, tá certo? Gente, valeu, muito obrigado e até mais.